Saiu o episódio completo do capítulo 77 e obviamente o que chamou bastante atenção foi o Titã TV-Man sendo infectado pelos astros. E obviamente agora a gente se encontra num cenário que não temos nenhum Titã disponível lutando atualmente por parte da resistência. A gente ainda não tem notícias sobre o Titã Cameraman. O Titã Spearman se encontra em situações totalmente deploráveis depois das últimas batalhas que teve. E o Titã TV-Man, que já estava numa situação bem deplorável, acabou sendo infectado e ficou gravemente ferido. Só que eu gostaria de lembrar para vocês que isso é um sinal positivo e pode indicar um possível retorno do Titã Spearman. E se você não tá entendendo nada, se liga na explicação. A gente nunca ficou muito tempo sem ter a aparição de um dos titãs assim que foi apresentado os três. Isso é um bom exemplo porque a primeira aparição do Titã Cameraman foi no episódio 18. Certo? A gente precisa relembrar isso. E a primeira aparição do Titã Spearman foi no episódio 26 de Escape Storylet. Naquele período que eram episódios muito curtos, ou seja, você não conseguia contar uma história porque os episódios duravam 30, 40 segundos. E já foi um intervalo muito pequeno, ou seja, em 8 episódios a gente já teve a aparição de um novo Titã. E daí a gente avança um pouco e a gente sabe que mais pra frente, no episódio 32, o Titã Spearman ele é infectado pelos Skibidi. Isso a gente já tem ciência e obviamente vocês se lembram de toda aquela burocracia. 9 episódios depois, ou seja, no episódio 41, a gente tem a primeira aparição do Titã TV-Man. No episódio 47 de Escape Storylet, a gente sabe que o Titã TV-Man se envolve numa perseguição contra o G-Man e se envolve numa briga, cai numa armadilha ali que inclusive tem o Titã Spearman infectado. Obviamente o televisor principal do Titã TV-Man fica gravemente ferido e ele novamente precisa retornar para a base. E a gente fica mais um período sem ter nenhum Titã lutando a favor da resistência. Mas isso dura muito pouco, porque 3 episódios depois a gente tem a volta do Titã Cameraman todo melhorado, naquele novo upgrade dele, que na época eram os melhores upgrades que a gente tinha até então. Eram as melhores tecnologias disponíveis que estavam previstas na série. Escape Storylet de lá pra cá evoluiu muito, a gente sabe bastante sobre isso. Não à toa a gente vê que os episódios ganharam uma lore melhor, ficaram episódios mais longos, ou seja, deixaram de ser episódios mais curtos e evoluíram para episódios de 3 a 5 minutos. Então a gente consegue prever, e é um movimento óbvio do Boom, porque é o carro-chefe da série, que a gente não vai ficar sem ver os Titãs por muito tempo. E obviamente há bastante tempo eu já venho avisando isso pra vocês, que o Boom promete que o Titã Spearman vai voltar pra série. Não só isso, a gente vai ver a base deles. E nas cenas secretas a gente vê a base dos cameramans e a gente vê ali que não tem nenhuma percepção, não tem nenhuma amostra da base dos Spearmans, ou seja, mais um segredo que vai ficar guardado. Obviamente muita coisa tá pra ser revelada ainda. E o Titã mais óbvio para se voltar agora com upgrades, porque ele conseguiu retornar para a base, é o Titã Spearman. Então podem esperar, podem aguardar, porque em breve e o próximo Titã que vai aparecer vai ser o Titã Spearman. Isso está sendo aguardado por muito tempo. O Boom tá prometendo pra gente que os Spearmans vão passar por melhorias. Naquela cena secreta, daqueles shorts mostrando um diálogo oculto dos TV-Mans, tem um aviso também dos próprios TV-Mans que os Spearmans estão preparando a sua armada. Isso é bem provável que envolva o Titã. A gente ficou muito aquela apreensão de que o Titã Cameraman vai aparecer de novo. A gente fez várias teorias também sobre isso e simplesmente ele não apareceu, ele não voltou. E a gente ficou se perguntando, cadê o Titã Cameraman? Um dos pontos que eu mais levantei foi porque a gente viu a Durquesa, principalmente nesse capítulo 77 completo, a gente viu ela controlando o Titã TV-Man, a gente viu ela tendo um papel de muito destaque em alguns outros episódios, e o Titã Cameraman não apareceu, sendo que ela deixa claro naquele episódio que iria meio que ver o que aconteceu com o esquadrão que estava perseguindo o Titã Cameraman, e a gente chegou apenas em algumas teorias de que o Titã Cameraman provavelmente poderia ter conseguido escapar, ele provavelmente teria voltado à base, só que no capítulo 77 completo a gente não vê o Titã Cameraman na base, então obviamente a gente já fica com o pé atrás sobre o que aconteceu com ele. Mas na Season 25 a gente tem o retorno do Hacker Cameraman, até porque a gente consegue ver num shorts especial do Boom publicado que ele está ali mostrando no interrogatório ele conversando com o detetive
detetive Cameraman, e era algo que a gente estava se perguntando também há muito tempo, tão velho quanto o sumiço do Titã Cameraman, e está sendo revelado aqui agora, na Season 25. E agora eu pergunto para você e quero saber a sua opinião. É possível que o Titã Cameraman apareça nessa Season 25? Na minha opinião, existe um mundo sim que o Titã Cameraman possa aparecer. Cara, pelo menos assim, uma pequena aparição dele tá vivo ou não, um frame de 5 segundos, eu estaria bem satisfeito. Só gostaria de ver o retorno do Titã Cameraman, porque a gente, por enquanto, tá sem Titã nenhum na série, e eu já falei algumas teorias também em alguns vídeos atrás, que seria bem provável a gente ter o retorno de algum Titã, o Spearman ou o Titã Cameraman, até porque o Titã Cameraman tá meio que fora de combate por parte da Resistência, mas a gente nunca ficou sem um Titã na série. Então comentem aí embaixo a opinião de vocês. Você sabia que corre o risco do Titã Cameraman ser destruído? Presta bastante atenção porque isso pode mudar o rumo da série, e essa teoria pode impactar em muitas coisas nos próximos episódios. Obviamente eu preciso citar que a infecção do Titã Cameraman por parte dos astros não é tão comum quanto parece ser. Isso pode ter uma explicação. Só que antes de eu te explicar essa teoria, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. O protocolo padrão aqui do canal você já conhece. Deixa muito like nesse vídeo, e se aparecer a função secreta chamada hypar demais, hype esse vídeo, fala aqui embaixo que você hypou, que eu vou estar te dando um coração aqui nos comentários. Então, bora pro vídeo falar um pouco sobre o Titã Cameraman, até porque, como vocês sabem muito bem, o Boom ele sempre inova nas suas mecânicas, e pode ser que essa infecção aqui, por parte dos astros, seja bem diferente e pode acabar eliminando o Titã Cameraman por completo. Bom, meus queridos, a gente já fez bastantes teorias aqui no canal. Uma delas foi falando sobre o Titã Cameraman, inclusive a gente não fez só uma, a gente fez várias, e eu estarei deixando o link aqui na descrição para você que quiser assistir, beleza? Mas só dele a gente não ficou parado, a gente também chegou a falar sobre outros personagens. Um deles foi o D-Man, a gente falou bastante sobre ele, o papel decisivo dele, de como ele pode nos ajudar a libertar o Titã Cameraman, mas tem algo que chama bastante atenção do jeito que ele foi infectado, até porque vocês lembram muito bem como foi a infecção do Titã Spearman, né? Basicamente, o parasita dos Skibberts entrou meio que na consciência do Spearman, infectando ele, e aí o resto da história vocês já conhecem muito bem como funciona. Inclusive, a gente fez até um vídeo aqui no canal falando sobre as melhorias que o Titã Spearman pode receber, e uma delas seria corrigir essa vulnerabilidade que ele tinha. No ator, o Titã Cameraman, quando ele recebeu o upgrade dele e ele já volta com uma proteção para evitar esse tipo de infecção. Mas aí a gente viu agora os astros infectando o Titã Cameraman de um jeito diferente, basicamente meio que substituindo o seu núcleo, algo totalmente diferente do que acontecia na infecção tradicional por parte dos Skibberts, que basicamente tinha como objetivo controlar a consciência do ser que ele estava infectando. Ele basicamente não mudava nada, apenas alterava a forma de pensamento e de comportamento do hospedeiro, algo bem comum que aconteceu com o Titã Spearman, não apenas uma vez, mas a gente viu isso acontecer 2 vezes. Então era algo tecnicamente simples de se resolver. Obviamente era muito difícil porque o Titã Spearman estava no auge dele, tinha bastante poder de fogo, então era bem complicado você ir lá, chegar no pescoço do Titã Spearman e retirar o parasita e ele voltar à sua consciência normal. Mas aí agora a gente volta às cenas, a essa infecção dos astros e por que ela é tão diferente, e a teoria sobre o Titã Cameraman vai fazer bastante sentido quando eu explicar ela. Se você não sabe ainda, o Boom ele tem uma forte conexão e também uma forte inspiração no Half-Life, que é um jogo de primeira pessoa e também de ficção científica, onde você também tem vários mods. E o Boom ele gosta bastante de Half-Life, inclusive várias coisas, cenas e também até alguns ambientes foram inspirados nesse jogo em específico. E essa infecção dos astros em si, ela relembra muito um tipo de parasita que tem nesse jogo, que é o Red Crab. A tradução literal seria mais ou menos cabeça de caranguejo, e essa infecção funciona de um jeito bem diferentão. Por exemplo, ele se conecta ao corpo do hospedeiro e vai espalhando a infecção. Em vez dele apenas controlar a consciência do indivíduo, ele espalha a infecção por completo e vira praticamente a pessoa que ele infectou. Não à toa, se você eliminar o parasita de alguém infectado pelo Red Crab, você também elimina junto o hospedeiro que foi infectado. E se a gente observar bem, a garra
e o designer da infecção por parte dos astros é muito similar do jeito que foi desenvolvido a aparência. Obviamente aqui a gente está dando uma analisada como um todo, é muito similar ambos. Se a gente parar para pensar e olhar francamente, ambos são muito parecidos, principalmente a questão das garras, é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, como eu gosto de chamar. Até porque a gente viu ali que os astros acabou meio que empurrando o núcleo do Titã Terraman propriamente dito e meio que implementando um núcleo artificial que deu o controle para os astros sobre o Titã Terraman. Eu acabei chamando de sequestro porque o núcleo do Titã Terraman continua dentro dele, ele só foi meio que movido de maneira forçada. Parando para pensar que essa ideia em relação aos astros e tudo mais, de ele controlarem parte do exército e de que o D-Man também era parte da frota dos astros, foi enviado aqui para a Terra junto com um cientista para dominar a Terra, mas ele acabou meio que se rebelando. Então a gente sabe aí que ele acabou se livrando desse controle dos astros. Inclusive, eu fiz uma teoria conjunta junto com Crendios e com Terrorizando, que ele falou bem melhor, ele deu uma explicação muito ampla dessa teoria dele em relação a esse aprofundamento do quesito técnico em relação ao D-Man e também os astros, então eu estarei deixando o link aqui na descrição para quem quiser assistir, viu? Eu acho que é algo muito bem explicado por ele, é uma teoria muito bem feita e é algo muito bem elaborado. Eu acho que vocês deveriam assistir, obviamente, ao final desse vídeo. E como eu falei para vocês, essa teoria tem total sentido, é uma teoria que já foi discutida bastante. Obviamente o D-Man, ele era um astro, ele já sabia sobre o perigo dos astros, não à toa ele avisa a resistência várias vezes que eles precisavam do D-Man para vencer os astros e tudo mais, que a tecnologia dos astros era muito superior e que precisavam dele. Então, obviamente, essa parte aí é um fato, é um veredito, mas agora entra num ponto principal aqui. Por que que eu acho que o D-Man, ele vai acabar sendo responsável por salvar o Titã Terraman? Você precisa entender isso. Bom, como eu falei para vocês, o Titã Terraman ele acabou sendo ali controlado pelos astros e tudo mais, mas o núcleo dele não foi substituído. Como eu falei, ele foi forçadamente alterado. É como uma espécie de sequestro, tá? O núcleo do Titã Terraman continua lá, funcionando normalmente, só que saiu da posição que torna ali o Titã Terraman mesmo que sendo ele, dando aquela identidade dele sendo o Titã Terraman. Então é algo que a gente pode entender porque o D-Man ele era controlado pelos astros e ele conseguiu de alguma forma, a gente não sabe como ainda, e algo que seria bem interessante, talvez seja através da música, é algo que a gente precisa refletir bastante, mas o G-Man ele acabou sendo responsável por acabar com esse tipo de controle por parte dos astros, não só por parte dele, mas também de uma frota inteira, uma equipe inteira. Então é algo que a gente tem que se pensar, e obviamente isso geraria um contexto muito bom, porque os Terramans eles eram meio que contra os Skibidi acabar entrando na aliança temporária para vencer os astros, e seria um baita plot twist, até porque o pessoal que era contra, a gente viu os Terramans falando que a resistência devia deixar os Skibidi morrer, que tudo mais, então seria algo interessante pra gente explorar, é algo que eu penso que seria um baita plot twist, e seria muito legal e interessante ver o G-Man salvando o Titã Terraman, que é obviamente o carro-chefe dos Terramans em si, até porque é o personagem mais forte deles e é meio que também o tiro de fogo deles. Se não tiver o Titã Terraman, os Terramans ficam muito mais fracos. Bom, a gente conseguiu ver nos últimos dias o episódio completo do capítulo 77 e óbvio que ficou marcado pela infecção do Titã Terraman, que agora virou o assistente do caos, segundo o assistente da Durquesa, e a gente fica se perguntando muitas coisas, mas algumas dúvidas não foram respondidas. No vídeo de ontem a gente chegou a falar sobre um possível retorno do Titã Spearman, até porque foi muito falado sobre a armada dos Spearmans. O Boom ele já havia prometido pra gente o retorno dessa categoria, chegou a falar que a gente iria ver a base dos Spearmans, mas a gente não viu nada disso até então, e olha que é uma promessa antiga. E obviamente a gente discutiu um possível retorno do Titã Spearman. Se você não assistiu esse vídeo, vou estar deixando aqui na descrição. No final do vídeo, se você tiver vontade, assiste lá porque é muito importante para você entender todo o contexto. Mas outro Titã que tá muito sumido tem bastante tempo é o Titã Cameraman, que a gente tem informação que ele tá vivo há bastante tempo, mas simplesmente a gente não viu nenhuma cena dele e não viu mais nenhuma informação. Só para contextualizar, o Titã Cameraman e os Titãs, tanto o Spearman e o Titã Terraman, caíram naquela emboscada alguns episódios lá atrás. A gente chegou a ver tudo isso e obviamente
com uma apreensão porque ele acabou meio que se sacrificando pro Titã Tevammen e pro Titã Spearman escapar. E ficou bastante tempo esse diálogo perguntando se o Titã Cameraman estava vivo, se estava morto, e a gente teve a informação. No episódio 76, a gente chega aos nossos ouvidos e obviamente a gente vê ali o diálogo entre a Dorquesa e seu assistente, conversando que o esquadrão de astros que perseguiu o Titã Cameraman acabou perdendo contato com eles e simplesmente não tinham mais informações nenhuma, dando a entender que o Titã Cameraman havia ganhado confronto entre aqueles astros que perseguiram ele episódios atrás. Então a gente chegou nessa conclusão, que o Titã Cameraman estava vivo. Mas obviamente outra coisa que chama bastante atenção é de que o assistente da Dorquesa fala que vai ir até o local aonde obviamente o sinal sumiu, e a Dorquesa fala que vai acompanhar ele. E aí o episódio acaba. No capítulo 77 completo, a gente consegue presenciar ali que tanto o assistente da Dorquesa quanto a própria Dorquesa aparece para fazer a infecção do Titã Tevammen. Eu preferi usar a palavra sequestro até porque simplesmente moveu o núcleo do Titã Tevammen. Foi algo brutal. Se você não viu o vídeo de ontem que eu falei sobre isso, inclusive, vê ali, assiste, porque é algo bizarro, tá? Mas aí a gente ficou se perguntando, pô, mas se os dois estavam indo até o local onde a localização do esquadrão que estava perseguindo o Titã Cameraman sumiu, o que será que aconteceu? Desistiram da ideia? Ou será que teve alguma mudança de planos? Será que alguma falha do roteiro? E a fim de perguntar tudo isso, o que aconteceu com o Titã Cameraman? É bem mais provável, obviamente, essa teoria talvez seja aceita por vocês também, é de que provavelmente a localização onde os astros acabaram perdendo contato com a base e com a Dorquesa em si, simplesmente não tinha mais nada. O Titã Cameraman pode ter saído do local, visto que estava tudo tranquilo, e tentou se refugiar na base dos Cameramans. Até porque no começo do capítulo 77 a gente vê a base dos Cameramans, inclusive bem povoada, ou seja, tinha bastante gente lá, o que poderia indicar talvez um possível retorno do Titã Cameraman à base. Mas eu também concordo e devo pensar por esse lado. É algo bem bizarro mesmo, até porque se a gente for parar para pensar, simplesmente os dois lá que estavam falando de perseguir o Titã Cameraman, de ver o que tinha acontecido, não aconteceu nada, a gente não viu nenhuma cena secreta sobre o Titã Cameraman, em nenhum momento é citado o que aconteceu com ele, e aí eu jogo essa pergunta pra você. O que você acha que aconteceu com o Titã Cameraman? Comenta aqui embaixo qual é a sua teoria, que eu vou estar lendo tudo. Então o vídeo foi esse. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês de coração mesmo. Clicam nesses 3 vídeos aqui na tela, todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, falou e fui, até mais e tchau. Jesus ama todos nós. Falou!